Esse webinário, ele é um trabalho do portal EAD para você, e basicamente a intenção desse webinário é que a gente possa avaliar as potencialidades que o portal tem para que a gente possa usar o conteúdo que está no portal para trabalhar as nossas aulas remotas, né? Como sabem, a gente está no nosso cenário atual, a gente está chaveando para esse modelo de aulas remotas temporariamente, de forma emergencial, por causa da crise sanitária que a gente está passando. E, em função disso, o portal EAD para você foi criado como forma da gente, na UFMA, né, oferecer suporte aos professores, né, que vão fazer essas aulas remotas. Então, nesse webinário de hoje, o foco é explorar essas potencialidades que o portal tem a oferecer. Tá? O que é o portal EAD para você? Repentinamente, eu vou pegando primeiro o texto que está no nosso portal, o portal EAD para você existe para subsidiar a aquisição de conhecimentos na esfera de tecnologias na educação ao corpo docente de técnicos da UFMA, por meio de informações, cursos, treinamentos, webinários, dentre outras iniciativas educacionais. Então, como vocês sabem, repentinamente a gente viu numa situação que, no momento, não existe segurança sanitária para que a gente tenha aulas presenciais em salas com ar-condicionado, fechadas. Então, o cenário não permite que a gente tenha o nosso modelo presencial convencional. E aí, diante disso, a UFMA se viu no desafio de capacitar a sua equipe de professores, né, para a gente ter alguma alternativa a isso, tá? E o Portal EAD para você, ele foi criado com a função, foi um desafio que a DINT abraçou, junto com a STI. Eu vou falar sobre a equipe, né, que está por trás do portal, e que abraçou essa ideia com o foco de capacitar os nossos professores, né, nessas tecnologias para o ensino remoto. E nessa aula de hoje, especificamente, nesse webinário, né, de hoje, eu vou exatamente explorar o portal e o conteúdo do portal como roteiro para organizar o conhecimento que a gente precisa adquirir para poder conduzir essas aulas remotas, né? Como vocês sabem, a gente teve agora um período especial que serviu de experimentação para os professores, né? E a gente vai ter um outro período que os professores vão também poder fazer uso de aulas remotas também, tá? Bom, uma coisa interessante que tem no portal, eu vou aqui abrir o portal, na verdade, tá? Então, mais do que apresentar slides aqui, nesse trecho, eu vou mostrar para vocês o próprio portal. Então, esse é o portal EAD para você, né? eadpravocê.dint.ufam.br. O portal, essas informações que eu peguei especificamente sobre o portal, elas estão aqui na parte do sobre, tem as ações, o público-alvo. Então, esse portal foi criado para a comunidade da UFMA, apesar de que esses webinários, eles são abertos ao público, então várias iniciativas, o portal é público, né? Então as iniciativas que estão no portal, elas estão disponíveis para a comunidade educacional de uma forma geral, vocês podem utilizar essa informação livremente, tá? A gente é muito feliz de dizer que várias universidades fazem uso, a gente tem professores que frequentam nossos webinários que são de outras universidades, de outros estados, e o conteúdo do portal, algumas coisas são bem específicas da UFMA, né, como nosso sistema acadêmico, como a capacitação do nosso sistema acadêmico, mas a maioria da informação que está no portal, vocês vão ver que ela é bem ampla, e é focada em um público mais amplo aí, e de uma forma geral é focada para o conteúdo para você fazer aulas remotas e conteúdo de EAD também, tá? A equipe do portal está listada aqui, então eu preciso dizer que a professora Ana Emília, né, diretora da DINT, ela está por trás da energia que foi colocada nesse portal. Tem uma equipe que trabalha incessantemente, né, especialmente a equipe de comunicação, a equipe de design, a equipe de computação, que trabalha fortemente para esse portal se manter atualizado. Então, vocês vão ver que tem notícias o tempo todo aqui dentro, então por trás da existência do portal tem uma equipe grande que trabalha com ele. A Josi, por exemplo, que fez a apresentação, é uma dessas pessoas, tá? E aí tem a Camila, o João Pedro, tem uma equipe grande, eu não vou falar o nome de todo, a Scarlett, né? Não vou falar o nome de todo mundo, porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas é uma equipe grande que trabalha aqui por trás. Essa equipe enfrentou esse desafio e construiu um portal que eu acredito tem um conteúdo bem interessante, tá?
Uma novidade que tem aqui no portal, que é bem novidade mesmo, foi incluída agora recentemente no portal, são os drops de conhecimento, né? Que a ideia aqui é o seguinte, é pegar os tópicos de dentro dos webinários, né, e separar alguns itens, por exemplo, bem específicos ali dentro. Por exemplo, aqui na webinário da Paola, ela fala sobre situações de aprendizagem. E aqui você pode ver o vídeo, é um vídeo bem curto, de 2 minutos de duração, que ele toca especificamente nesse assunto. Então, é como se fossem pílulas de conhecimento que vocês podem ter acesso aqui dentro. Mas vocês vão ver na minha apresentação que tem bem mais do que só essas pílulas também. Você consegue ter o acesso, por exemplo, a esse webinário da Paola de uma forma completa, tá? E aí, a minha intenção com esse webinário de hoje é apoiar nossos professores, o público que está interessado em fazer uso desse conteúdo, para que esse público possa navegar por esse portal e trazer e encontrar os caminhos aqui dentro desse portal para poder conseguir a informação que precisa para construir o seu planejamento de aula remota, né, para construir sua disciplina de uma forma remota, tá? Então essa na prática é nosso webinário de hoje, ou seja, usar esse portal para, de forma autônoma, a gente conseguir construir nossas aulas remotas de uma forma tranquila, usando a informação que está aqui dentro. E vocês vão ver na apresentação que tem muita informação, tem muito conteúdo dentro do portal, e tem várias formas diferentes de se capacitando com esse conteúdo que está aí. Aqui eu vou fazer uma forma de navegar por esse conteúdo, tá? Mas vocês podem ter sua forma individual de fazer isso também, tá? Bom, vou começar bem pelo começo. A gente, na sexta-feira, teve um webinário que eu apresentei um caminho, um exemplo de aula remota interativa. Então, eu mostro para vocês uma contextualização sobre a internet, o fato da internet ser multimídia, hipertexto, e depois eu tenho uma aula remota de alguns poucos minutos que eu mostro o uso de recursos para poder fazer o processo de comunicação com o nosso aluno, para tentar trabalhar com o que a gente tem disponível, né? Então, no momento que a gente tem à disposição são essas aulas remotas, esse webinário é uma experimentação, é uma inquietação aí desses 100 dias, partiu de mim mesmo, para ver de que forma a gente conseguiria construir uma aula que tivesse uma participação maior dos alunos, né? Então, nesse webinário, a gente trata disso. Esse webinário está disponível no site do EAD para você. A apresentação que eu coloquei para vocês, ela tem todos os links, né? E esse vídeo está disponível. Esse vídeo está disponível aqui no portal para que vocês possam ter acesso a ele também, tá? Já tem um vídeo completo desse webinário e pode ter acesso a ele só clicando aqui nessa parte. Especificamente, todo esse conteúdo que eu vou mostrar agora de webinários, se vocês vierem aqui em webinários, agenda de webinários, né? Perdão. Em webinários, vídeos realizados, vocês vão ver que tem a agenda completa, tem muitos webinários diferentes que já foram realizados, tem essa agenda completa aqui dentro, tá? Nesse roteiro, eu tentei organizar isso por tópicos, é o que eu vou mostrar aqui já, tá? Tem esse outro webinário bem interessante, que é do professor João, que ele compara, né, o ensino remoto, as restrições, diferenças e limitações que a gente tem na educação à distância. Aí ele faz uma discussão bem interessante, mostra tecnologias, o que tem de recursos disponíveis para trabalhar com o ensino remoto. Então, eu acho esse webinário bem interessante também. Então, se eu fosse sugerir, né, eu sou meio suspeito, porque eu estou sugerindo meu próprio webinário, mas se eu fosse sugerir por onde começar a consumir o conteúdo do portal, eu acho que eu começaria por esses 2 webinários aqui, porque eles vão te dar uma visão, né, de como você pode organizar suas aulas para organizar suas aulas de uma forma remota, e eles vão te fazer discutir um pouco mais a fundo esse tema. Eu acho que o webinário que eu apresento ele tem um aspecto muito prático, muito aplicado, digamos assim, enquanto o webinário do João ele tem já ele tem uma fundamentação, né? Ele discute, fundamenta, ele traz uma fundamentação maior quando comparado com o webinário que eu apresentei. Eu acho que os 2 são interessantes de vocês consumirem, de certa forma, né? Bom, essa apresentação eu dividi em 4 tópicos, então, e aí eu vou começar falando sobre a capacitação em videoconferência, né? A aula remota, caracteristicamente, tem uma diferença em relação ao presencial, você não está lá presencialmente junto com seus
alunos, você está distante, e aí isso implica em muitas mudanças. E aí o primeiro item aqui é que eu vou falar sobre isso, onde tem conteúdo no portal, por exemplo, que eu posso me capacitar melhor em fazer essas videoconferências. O segundo tópico é a transposição do presencial para o remoto, onde tem conteúdo para isso. Aqui a linha de pensamento é a seguinte: imagine que você tem uma disciplina que você já executou ela de forma presencial, você já preparou seu material, você já sabe fazer ela de forma presencial. Como é que você traz esse conteúdo para uma dinâmica remota? Qual o caminho para poder fazer isso? E aí existe um certo caminho que tem um certo caminho para isso, né? Que todos nós vamos perceber que aqui, na verdade, tem muito processo de crescimento, de aprendizado. Você, da primeira vez que dá aula, ela é de uma forma, na terceira vez ela vai ser 2 vezes melhor, na quinta vez ela vai ser 10 vezes melhor. Então tem uma curva de crescimento que é grande, você vai se adaptando, vai ficando mais natural o processo de ensino, né, através dessa dinâmica à distância, que é muito diferente do que está numa sala de aula. E aqui no item 2 eu falo sobre isso, no item 3, no terceiro item aqui dessa apresentação, eu falo sobre ferramentas tecnológicas. O portal tem um conteúdo bem amplo sobre diversas ferramentas tecnológicas que você pode utilizar nesse processo de ensino remoto. E aí, nesse terceiro item aqui, eu vou discutir isso. E tem um quarto tópico, que é o planejamento de aulas remotas, né? Como é que você faz a organização e o planejamento das aulas. Na dinâmica remota, você tem que se preocupar muito mais com digamos, a checagem de aprendizado, uma coisa que você faz muito facilmente na aula presencial, que é interagir com o seu aluno. O aluno faz perguntas muito mais facilmente do que numa dinâmica remota, né? No modelo remoto, você tem que ter uma preocupação bem maior em fazer checagem de aprendizado, ter uma interação com o seu aluno, então tem que ter um certo cuidado maior com esse tipo de planejamento, tem que incorporar um certo, já que aqui a gente está falando também de ferramentas tecnológicas, tem que fazer um certo acompanhamento maior de como é que você vai encaixar essas ferramentas tecnológicas dentro daquele conteúdo que você está querendo ensinar, tá? Bom, o primeiro tópico é sobre videoconferência, então eu acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar em se capacitar é como fazer essa dinâmica remota. Então, nesse webinário eu estou utilizando o Google Meet, não é a única opção, tem várias outras, né? A RNP tem o WebConf da RNP, dos nossos cursos de EAD a gente tem utilizado o WebConf da RNP, tem diversas outras opções, e dentro aqui do site EAD para você, tem toda uma parte de capacitação, de treinamentos, que a gente já teve no total 2.040 participantes diferentes, né, em 45 turmas diferentes. Então, esses aqui são os números do próprio portal EAD para você. Eu vou abrir aqui o portal. E a capacitação é bem simples. Você entra aqui direto nesse link de capacitação, de treinamentos, tá? E pode se inscrever. Tem uma agenda aqui de treinamentos. Eu vou mostrar a da semana do início do mês, por exemplo, né? Que mais no começo do mês, você tinha várias capacitações acontecendo. Tem uma agenda que é feita semanalmente. Vocês podem clicar aqui no link de realizar a inscrição para poder se capacitar nelas. Entre elas, uma que eu acho que é bem importante para esse tópico de videoconferência é a capacitação que envolve o Google Escola e o Google Meet, tá? E aí ele ensina toda essa dinâmica de capacitação. Umas coisas que são importantes aqui em relação ao Google Meet, né? Nesse webinário, a gente está usando uma extensão do Google Meet, que é a extensão a gente está usando uma extensão que é a extensão que vê a audiência, né? Então, por exemplo, uma vantagem que a gente tem do ensino remoto, aí é uma vantagem mesmo do ensino remoto em relação ao presencial, é a lista de presença, que você pode automatizar. Então, o que eu quero falar com isso? Eu não estou falando que você fica mais presente no ensino remoto. Eu estou falando é que aqueles minutos que você pega a lista de chamada para poder fazer uma presença, ou você passa um papel, né, para as pessoas assinarem, aqui pelo Google Meet você consegue fazer isso automaticamente. Então você ganha esse tempo de aula ali, porque você não precisa se preocupar em fazer uma lista de presença, uma lista de chamada, porque tem essa extensão. Na capacitação, você aprende sobre o Google Classroom, Google Meet, e a gente já teve várias turmas, toda semana a gente tem 2 turmas diferentes. Esse é um curso bem procurado. E o que eu recomendo em relação a isso, né? Nesse período,
antes das aulas começarem, faça várias capacitações, faça vários webinários como esse, para você testar o microfone do seu computador, para testar se você, de repente, vai utilizar, por exemplo, um fone, né, com um microfone. A questão da iluminação sua, né? Eu sou muito amador nesse ponto, mas eu tentei... Estou usando aqui uma estrutura bem simples, tem uma lâmpada ali, com um abajur da minha filha, que eu estou utilizando para iluminar um pouquinho melhor. Esse tipo de coisa é interessante de você pegar as informações aqui nessa capacitação. Eu acho que isso envolve prática, você tem que praticar essa dinâmica aqui na frente do computador, remota, né? E tem tempo, o nosso semestre vai começar em setembro agora, e aí tem tempo de fazer essa capacitação, e eu acho que é um processo de crescimento e de experiência mesmo. No começo é bem difícil, e você vai ver que a curva de aprendizagem ela é rápida, né? É um processo interessante. Alguns de vocês vão ter uma impressão muito positiva, muito boa sobre essa experiência de dar aula remota, outros vão sentir muita dificuldade. Tem alguns cenários realmente que é muito difícil você conseguir executar a aula e tem que fazer muitas adaptações. E é um dos tópicos que eu vou falar aqui, que é o quarto tópico, tá? Que fala sobre essa questão de adaptar essa dinâmica presencial para remota, tá? Bom, então esses treinamentos estão disponíveis, eles estão abertos, vocês podem fazê-los livre, vocês podem fazê-los, os professores da UFMA tem a explicação de como fazer essas capacitações. Sugiro que vocês façam, inclusive o do SIGA também, que é muito bom. Eu tenho uns professores amigos que trabalham muito tempo no SIGA, e de vez em quando eu mostro os recursos que eu utilizo dentro do SIGA, né, e eles ficam surpresos. Tem isso tudo mesmo dentro do SIGA? Sim, o SIGA permite que você crie atividades, que você mande essas atividades para o seu aluno, depois que os alunos submetam de volta essa atividade para você, que você corrija essas questões, que o resultado da avaliação que você fizer de cada questão, você coloque como nota da sua disciplina. Então, tudo isso você consegue fazer dentro do SIGA também, tá? Bom, aí sobre a questão da videoconferência, tem 2 webinários que são interessantes, né? Esse da Cecília, que foi já a semana que passou, né? Ele também está disponível aqui. Eu não vou tocar o vídeo de cada um desses, mas todos eles estão com vídeo aqui disponível. Eu não vou exibir esses vídeos, mas eu vou deixar essas aulas. Alguém perguntou, Edinaldo, onde encontra essas aulas gravadas? No portal EAD para você, tá? Elas estão disponíveis aqui no portal EAD para você. Tem um outro webinário também que fala sobre a gravação de aulas, então um recurso que é interessante para você, que é interessante você fazer nessa dinâmica remota também, é fazer conteúdo assíncrono, né? O que é a ideia de conteúdo assíncrono? Você pega um tópico da sua disciplina, por exemplo, que você consegue criar um vídeo curto sobre aquele tópico, por exemplo, 15 minutos de vídeo, um vídeo bem curto ali específico, e você pega esse conteúdo curto e você grava ele e depois deixa ele disponível num link dele, pode colocar no YouTube, por exemplo, deixar um vídeo disponível para isso. Aqui explica um pouco como fazer esse processo aí, tá? Conteúdo assíncrono é bem interessante também de você complementar a tua disciplina. A EAD é feita dessa dinâmica, né? Então, quando a gente tem, aí já mudando de modalidade, da modalidade presencial para a modalidade de ensino à distância, no ensino à distância no Brasil, a gente tem 80% de conteúdo assíncrono, que é guardado em um ambiente virtual de aprendizado, e a gente tem 20% de conteúdo presencial. Então, não existe um modelo 100% à distância, realmente. O ensino à distância ele tem 20% de conteúdo que é feito de forma presencial também. Tá? E esse conteúdo que é guardado no ambiente virtual de aprendizado é um conteúdo que usa muito dessa dinâmica assíncrona, né? Você grava aulas, você grava conteúdo para o aluno consumir aquele conteúdo ali, e você tem alguns checkpoints durante a disciplina, alguns momentos presenciais, que você faz um acompanhamento maior de como a turma está andando, tá? Então aqui a gente tem algumas dicas aí, eu gosto desse webinário da Cecília, que ele trata um pouco dessas dicas, né? Depois de você começar a fazer suas primeiras videoconferências, fazer suas primeiras aulas remotas, é legal vir aqui, olhar esses webinários, que é para você pegar essas dicas aí de postura nas reuniões, né, a melhor atitude para fazer, por exemplo, quando você der aulas, é sempre bom você estar com a câmera ligada para o aluno olhar você ali, porque a dinâmica remota, ela não precisa ser... É importante você ter um senso de presença, o aluno entender que você está ao vivo, naquele momento,
dando aquela aula para você, né? Então, a câmera ligada ela é bem importante também, se preocupar com isso, com essa dinâmica de ter a câmera ligada ali. Os alunos eles precisam se educar para poder desligar o microfone. Numa aula remota, se as pessoas ligam o microfone ao mesmo tempo que você, fica muito difícil de você acompanhar o áudio da pessoa que está falando. Então, isso também é outra coisa que a gente aprendeu, né? Durante esse período de isolamento que a gente está passando. Bom, aí tem uma série de webinários tecnológicos. Eu coloquei o link, ó, relembrando, no início, essa apresentação que eu estou fazendo, ela está disponível para vocês, né? Eu coloquei no chat aí novamente, tá? E todos esses links aqui desses slides, eles já estão nos slides aí, então você pode abrir esses slides, clicar, ó, e já vai direto para aqueles webinários. Então, aquilo que você se interessar, você pode ir direto para eles. Esse webinário, por exemplo, é uma discussão sobre o Moodle, o Google Classroom, o Microsoft Teams, né, o Siga. É uma discussão sobre essas ferramentas diferentes. Eu, atualmente, gosto muito de utilizar eu gosto muito de utilizar o Google Meet para fazer as aulas remotas. Eu acho que o Siga tem o que a gente precisa para fazer a parte assíncrona dele, tá? Nas nossas disciplinas presenciais, pelo menos, ele tem tudo que a gente precisa, então eu acho que é um bom modelo ali de trabalho, tá? Mas a gente tem alguns webinários que discutem outras alternativas. A gente que é professor da UFMA, através do trabalho do STI, a gente tem acesso às plataformas Google para educação, né? Por exemplo, aqui, nesse webinário, o Anilton, né, que é do STI, ele apresenta exatamente isso. Esse conteúdo, de novo, ele está disponível dentro do EAD para você, tá? Pronto, então aqui nesse assunto especificamente de videoconferência, a gente tem uma ampla capacitação assíncrona, a gente tem webinários aí que aconteceram ao vivo, mas para quem não pôde acompanhar ao vivo, eles estão gravados e você pode ter um acesso a esses webinários, tá? Todos eles estão no portal, eu estou vendo as perguntas pelo chat, todos eles estão no portal EAD para você. Você pode acessar esses webinários diretamente do portal, tá? Bom, o segundo tópico dessa apresentação é a transposição do presencial para o remoto. Então, aqui o desafio é o seguinte, você tem a sua disciplina que ela é feita de forma presencial, eu tenho uma disciplina que já estava pronta, já em 2020.1, eu comecei a dar aulas dessa disciplina, e agora eu vou ter que trabalhar ela com uma dinâmica remota, né? Como é que eu faço para fazer essa transposição? Então, eu acredito que tem um webinário exatamente com esse tópico, que é esse aqui do professor Valber, que ele toca exatamente nesse assunto especificamente, que eu aconselho vocês a darem uma olhada nesse webinário, tá? O site ele tem muito mais informações sobre esse tipo de conteúdo também, na parte de notícias, certo? E aí, esse aqui eu acho que é o webinário que é o ponto de partida para essa discussão. Assistir a esse webinário. E a gente tem vários webinários que, na verdade, eles aprofundam bastante esse tema, tá? Aqui eu coloquei 3 exemplos desses webinários. Um deles, importante, é esse aqui da presença pedagógica. Eu acho que isso é uma coisa que, na hora de você fazer o planejamento das suas aulas remotas, você tem que se preocupar bastante, que é a questão de quanto eu consigo fazer o meu aluno se sentir presente na aula, né? O que é bem desafiador. A gente sabe que se a gente, no nossa dinâmica presencial mesmo, se a gente deixa o aluno livre para usar o celular na hora que quiser, cedo ou tarde ele vai puxar o celular, vai começar a digitar, abrir o YouTube, vai abrir o WhatsApp, ele vai começar a viajar, né? Ele vai pegar o celular e ir para outro lugar. Ele está ali dentro da turma, mas ele vai, na verdade, na prática, está em outro lugar. Em sala de aula, eventualmente, eu uso muito o celular como aliado. Eu dou aula de programação, então meus alunos usam o celular para poder por exemplo, responder problemas e coisas assim em sala de aula. Mas, mesmo no ambiente presencial, você tem essa dificuldade, que é a presença ali do aluno, né? Aqui fala bastante disso nesse webinário. Nessa dinâmica remota, isso é ainda mais difícil de você gerenciar. Como é que você mantém o seu aluno focado, ali presente, acompanhando a sua aula? Esse webinário trata um pouco desse assunto. Tem outros 2 webinários, da Adelina Moura e da Luana. Eu gosto muito do webinário da Luana, né, que ele discute isso de uma forma bem interessante. Eu gosto dessas professoras aqui, porque outra coisa que eu acho admirável dessas professoras você vendo elas fazerem um webinário, né, que elas fazem parecer que
nosso trabalho de professor ele é fácil, né? Então, na verdade, nosso trabalho é bem difícil. E acho que esses webinários, é legal acompanhar esses webinários para você acompanhar a dinâmica, como essas professoras conduzem o webinário de uma forma tranquila, elas vão te caminhando para aquele tema, aprofundando aquele tema de uma forma bem suave. Então, acho interessante fica as recomendações aqui sobre esse assunto, tá? A tua disciplina presencial, ela não vai virar uma disciplina remota diretamente. Você tem que ter um certo esforço, tem que ter adaptações, você tem que repensar, porque, por exemplo, algumas coisas que funcionam de forma presencial, elas numa dinâmica remota, às vezes não funcionam tão bem. Por exemplo, se antes você tem 4 horas de disciplina durante a semana, por exemplo. Antes você fazia essas 4 horas seguidas, então você dava aula de 2 às 6 horas da tarde. Numa dinâmica presencial, isso até funciona, é cansativo para o aluno, é cansativo para você, isso até funciona, mas numa dinâmica remota, 4 horas seguidas de videoconferência, o aluno vai perder o foco, é muito difícil manter o foco ali. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar a respeito, né? Que você tem que ter durante a tua aula remota muitos pontos de checagem, que você organiza o conteúdo em blocos ali claramente durante a aula, e de tempos em tempos durante a aula você tem uma pausa para poder fazer uma retomada. Continuando. O terceiro tópico, eu acho que são as ferramentas tecnológicas. Então, eu sou da ciência da computação. Uma coisa que é importante são as ferramentas tecnológicas que a gente usa para aulas. No webinário de sexta-feira, eu utilizei o Padlet, que foi um que foi comentado agora há pouco. Eu utilizei o Flippert, né? Tem umas ferramentas que eu utilizei assim. Acredite, essas ferramentas são super simples de utilizar. Elas são muitas, mas são muito fáceis de usar. Você consegue aprender mesmo sem... E vai para o site da ferramenta. A ferramenta é bem fácil de... Geralmente tem um tutorial, você tem vídeo na internet que te ajudam a usar essas ferramentas. Então, aprender a usar uma ferramenta nova dessas é um processo que é bem direto, bem simples, tá? Então, não é para ter medo de aprender a usar essas ferramentas. Outra coisa, assim, é entender que você não precisa toda a aula usar uma ferramenta tecnológica diferente, ficar interceptando o aluno toda hora com alguma dessas ferramentas, né? Tem que ter essa cobrança de que, não, eu tenho que estar usando uma ferramenta nova sempre. Eu acho que não é por aí. Você tem que experimentar algumas e ver o que funciona. Eu acredito que no webinário de sexta-feira deu muito certo usar o Padlet. As ferramentas que eu utilizei deram muito certo, né? O Slide, o Padlet, o Flippert, eles funcionaram muito bem. A aula estava muito orgânica, né, em torno do que foi utilizado, mas o importante é aprender o máximo possível dessas ferramentas e saber qual é delas que é melhor em cada situação diferente, tá? No portal, de novo, a gente tem muito conteúdo em cima, em função disso, tá? Então, reforçando a parte de treinamentos do portal, ok? Então, aqui é a parte de treinamentos do portal que a gente tem. A gente tem uma capacitação no SIGA que ela é bem importante. A maioria dos professores não utiliza os recursos de atividades do SIGA, que são bem interessantes, especialmente numa dinâmica remota, né? E esse treinamento, essa capacitação, ela ensina vários desses recursos que o SIGA tem disponíveis, né? Que são muito úteis para você utilizar de forma, especialmente quando você está de uma forma remota. Então, tem uma capacitação específica aqui sobre o SIGA, mas eu queria alertar também que tem um webinário da professora Márcia Molina, que ela fala exatamente disso, né? Do emprego do SIGA para aulas remotas. E aí vocês podem olhar esse webinário no próprio site do EAD para você também, tá? E aí ele está aqui, ó. Certo? Ele está aí disponível. Opa, perdão. Ele está aqui disponível. Vocês podem dar uma olhada, ele está na íntegra aqui também, e ela fala sobre como utilizar da melhor forma possível, né, o SIGA para as aulas remotas, tá? Bom, algumas coisas que ajudam também, né, que complementam essa informação, porque uma coisa é o desafio a gente precisa do SIGA para gerenciamento acadêmico, a gente precisa lançar as notas no SIGA, no final do processo, a gente lança as notas lá, né, a gente organiza o conteúdo programático lá, então a estrutura da disciplina é organizada no SIGA, de certa forma, o conteúdo programático que você vai lecionar é organizado lá, e a gente tem no webinário, no Portal EAD para você também, um webinário bem interessante que ele fala sobre o emprego de metodologias ativas, que é do professor João.
dê uma olhada nesse webinário, ele também é bem interessante nessa linha. Aí eu acho o webinário muito bacana, foi o primeiro que o João lecionou aqui, então sugiro também ver esse conteúdo, que é para você despertar essa dinâmica, né? A gente está acostumado, tem uma linha de pensamento que não sai da minha cabeça sempre, que é o seguinte, é pensar no mundo, o que mudou no mundo nos últimos 30 anos. Então, eu, por exemplo, na minha adolescência, eu não acessava a internet porque ela simplesmente não existia. Mas para os meus filhos, né, a internet está aí e sempre esteve aí, e eles não sabem o que é um mundo sem internet. Eles têm acesso a uma massa enorme de informações pela internet. E que a gente queira ou não, a internet mudou completamente o mundo ali ao redor, tá? Aí é um pensamento que eu tenho, claro. Bom, nos últimos 30 anos a internet mudou a forma como a gente tem acesso à informação, que a gente na palma da mão tem acesso a toda a informação que a gente quiser, né? Tem acesso a muitos dados ali. E a internet foi uma ruptura muito grande em várias coisas, ajudou a criar um planeta globalizado e tal. Bom, e na sala de aula? Como é que a internet ela foi tão intensa em mudar o mundo como a gente conhece nos últimos 30 anos, e por que não mudou tanto a sala de aula, né? Será que é porque a gente está preso muito à forma como a gente aprendeu anteriormente, né? Será que a gente não consegue usar tecnologias nesse cenário? Por que o celular ele tem que ser sempre um inimigo da sala de aula? Nas minhas aulas, geralmente, meus alunos eles não têm autorização de usar celular. Eu acho que o celular atrapalha muito. Mas tem momentos durante algumas aulas que ele é meu aliado, né? Os alunos com celular, eles fazem atividades. E essa é outra coisa também que eu tenho tido de aprendizado recente, nesses últimos 100 dias, que é assim, o papel do celular ali dentro de sala de aula. Eu acredito que eu vá, quando voltar às aulas presenciais, né, utilizar muito mais esse recurso a meu favor durante as aulas, e eu acho que isso é algo que é bem importante, né, que ficou muito de aprendizado aí nesses últimos tempos, tá? Esse webinário, o João, ele discute a avaliação remota. Esse webinário, eu acho que ele é bem interessante porque ele te faz dar uma sacudida, né, e pensar, como é que eu posso fazer a avaliação da minha disciplina? Não, para fazer a avaliação da minha disciplina, eu tenho que fazer uma prova, tem que ter lá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta questão, eu tenho que fazer uma prova, os alunos têm que ir para uma sala de aula, eu tenho que fazer. Nesse webinário, o João ele discute outras alternativas diferentes, várias abordagens diferentes dos alunos, por exemplo, aprenderem o conteúdo ali. Então, eles podem, por exemplo, consumir um certo conteúdo e ter acesso a um certo conteúdo, ler um conteúdo ali e depois, por exemplo, fazer um mind note, né? Fazer anotações mentais, usar uma ferramenta para destacar o que eles aprenderam ali dentro daquele processo de mais importante. Aqui ele fala de várias ferramentas nesse sentido. Esse webinar é aquele webinário que você assiste pausando ele para ir lá. Ele fala de uma ferramenta, mostra como é que utiliza, mostra exemplos de aplicação dela. E aí você para poder depois ir no site da ferramenta, navegar, ver um tutorial, aprender a usar aquela ferramenta ali e depois começar a fazer um exercício que é bem legal. Esse webinário acho que ele é bem provocativo nessa direção, e você começa a fazer aquele exercício de como é que eu vou usar isso aí na minha aula, então, né? Como é que eu vou usar na minha próxima disciplina, ok? Bom, tem outros dois webinários que eu gosto muito que falam de gamificação, também estão no portal. Tudo isso que eu estou falando é conteúdo que foi criado dentro do portal EAD para você, tá? E tem esses conteúdos que são webinários que falam de gamificação. Gamificação é muito importante para aumentar o engajamento dos nossos alunos, especialmente na dinâmica remota. Então, é um assunto bem interessante também de levar em conta, tá? E tem 2 webinários específicos sobre esse assunto de gamificação, tá? Então, com isso na verdade, o site EAD para você, eu vou voltar para ele tem muitas ferramentas diferentes, tecnológicas, que você pode utilizar em sala de aula, tá? Ele tem diversas dessas ferramentas. E aí eu preciso falar de uma delas, a gente tem várias capacitações que eu mesmo fiz sobre o site Booker, tá? E existe um webinário também que foi feito pelo Alisson sobre o site Booker, que é esse webinário aqui. E nas nossas capacitações, tem várias capacitações que foram feitas com o site Booker. O que é o site Booker? O site Booker é uma ferramenta da nossa própria universidade, feita na UFMA, pela equipe da UnaSUS, há anos atrás, né? Que
permite que você crie livros digitais, né, usando essa ferramenta especificamente. Então, o Sitebooker é uma ferramenta que permite que você, online, consiga construir um e-book no formato EPUB e depois pode, por exemplo, disponibilizar esse conteúdo para os seus alunos. Então, para quem tem um Kindle, por exemplo, né, pode utilizar essa ferramenta para criar um livro digital e depois poder olhar esse conteúdo dentro do seu Kindle, dentro do seu aplicativo de celular e assim por diante. Então, estou só destacando um pouco essa ferramenta. O site ele tem um conteúdo que o João preparou que discute várias ferramentas diferentes, tá? Eu estou destacando um pouco essa aqui, porque essa aqui é feita na nossa instituição, é feita na UFM, é prata da casa, então acho que a gente tem que dar valor a isso, né? Se fosse uma ferramenta criada em uma outra universidade de fora e tal, a gente ia dar maior valor, e acho que a gente tem que dar o mesmo valor porque é prata da casa, um valor até maior, na verdade, porque é prata da casa, tá? Bom, aqui no site, EAD para você, a gente tem acesso a essas questões da ferramenta, tá? Eu vou abrir aqui, inclusive, direto esse link. Vou falar um pouquinho mais do Sitebooker, porque eu fiz várias capacitações, eu lecionei várias capacitações em cima do Sitebooker. Então, o Sitebooker é uma ferramenta gratuita para você criar livros digitais e é muito boa para você fazer esse conteúdo assíncrono, né? Então, você tem a tua disciplina, que você está acostumado a fazer de uma forma presencial. Você pode, então, usar essa ferramenta Sitebooker, por exemplo, para poder, através dessa ferramenta Sitebooker, criar o teu livro digital e disponibilizá-lo, por exemplo, pelo Siga, para o seu aluno, tá? Aqui dentro, a gente tem um infográfico que também ensina, por exemplo, como você pode, através desse infográfico, construir livros usando o formato... como você pode, por exemplo, tirar um ISBN pela EDUFMA, né, e colocar um ISBN no seu livro e assim por diante, tá? Então, depois é interessante acessar esse portal, porque ele tem várias informações diferentes aqui, tá? Disponíveis. Então, aqui eu organizei mais ou menos o conteúdo, nesse tópico eu organizei o que eu estou chamando de tecnologias, né? De ferramentas tecnológicas. Se você ainda não percebeu isso, mas tem uma coisa que é super importante de você perceber. A questão de aulas remotas não é um problema tecnológico. As ferramentas já estão aí há muito tempo, tá? E elas são fáceis de usar. Então, a dificuldade não vai ser você usar uma ferramenta tecnológica, aprender a usar o Slido, aprender a usar o Padlet, que eu usei na webinário passado. Isso não vai ser dificuldade, tá? Mas a dificuldade é a aplicação, é ganhar experiência para aplicar essas ferramentas diferentes, tá? E aí o que eu sugiro é vá e use, comece a utilizar, porque assim como quando a gente começou a carreira, a gente dava aula, né? E no começo a gente dava algumas aulas que não davam muito certo, e a gente aprendeu com o processo de experiência. O processo com aulas remotas é igual também. A gente tem uma curva que acho que é grande, porque a dinâmica de dar aula remota, ela é muito parecida com a que dá aula na sala. Para você, professor, é muito parecido, né? Só que tem que ter uns cuidados a mais, tá? Então, eu acho que a curva de aprendizagem é grande, tá? O que eu quero falar com é muito parecido, só para evitar qualquer tipo de crítica nessa linha. Quero dizer que é muito parecido, que é assim, a experiência que você tem para aulas presenciais, você consegue aproveitar ela para aula remota, tá? Não é fazer uma coisa diferente da aula, mas a mídia é completamente diferente, aí você tem que estar preparado para isso, porque tem que estar, de certa forma, preparado para isso, porque é bem mais difícil, inclusive, porque a gente está muito mais acostumado à dinâmica de sala de aula presencial. Então, mas como eu falei no início, né, aqui a questão é que não temos uma outra opção segura no momento. Então a discussão não é uma comparação aqui do que é melhor, porque não tem uma comparação. A aula remota é o que nós temos no momento, então vamos trabalhar com o que a gente tem no momento, tá? Bom, enfim.